Olá, meus amigos, estamos começando mais um Sala de Visitas, aqui diretamente do Instagram. Hoje a minha convidada é a Aline Malafaia, locutora, apresentadora e jornalista. Bom, vamos colocar a foto da nossa convidada? Lembrando que a live estará disponível aqui no IGTV e também estará no YouTuber Thiago Comunicador. E você que está acompanhando o nosso bate-papo, por favor, dê seu like, compartilhe e comente. E logo depois, a live estará na versão podcast lá no Spotify. Vamos aqui chamar a nossa convidada, Aline Malafaia. Bem, estamos ao vivo, é necessário também do feedback. Se o som tá bom, se a imagem tá boa. Prontinho, enviei o link para a nossa convidada e vamos aguardar. A convidada chegou e agora é o momento que eu paro com a música. E vamos convidar a Aline Malafaia no Sala de Visitas. Olá. Só aceitar. Será que foi? Prontinho, enviei a solicitação. Agora é só aceitar. Será que tem algo a ver com renovação de aplicativo? Vamos lá. Mais uma vez, a galera que está na live também interaja. Se o som tá bom, se a imagem tá boa, é muito fundamental. Interatividade. Aparece para você o convite de solicitação? Vamos lá. Mais uma vez. Será que dá para aceitar? Aí a galera vai chegando. Uma ótima noite a todos. Opa, Pronto, eu acho que agora pronto. foi. Coisas do ao vivo, né? A gente tem que estar habituado, É, né? é verdade. E eu Bom, costumava usar só explicando, eu costumava usar um método onde o convidado mandava uma solicitação. Eu não sei se mudou, então pode ser que tenha sido isso. Peço desculpas aí a todo mundo que está assistindo. Boa noite, gente. não, é normal, né? Imprevistos acontecem, porém, segue aqui a nossa missão, o bate-papo. E eu quero saber se o som tá bom, a imagem tá boa, tá tudo ok para você? Para mim tá tudo ótimo. Então, perfeito então. Obrigado por aceitar o convite. Imagina, um prazer. Bom, o intuito aqui é conhecer um pouco mais da sua carreira, da sua trajetória, e vamos aqui começar com a primeira pergunta. A partir de qual momento que você sacou, poxa, eu tenho habilidade com comunicação? Olha, por incrível que pareça, Thiago, eu era muito tímida quando eu era É? criança. Muito. As pessoas não acreditam quando eu conto, porque todo o meu trabalho hoje ele é baseado em comunicação, ele é baseado em imagem, ele é baseado em lidar com o público e com câmeras. Então, parece que eu já nasci aquela criança showgirl, né? Não era, Sim. não. Eu era tímida, eu chorava quando eu tinha que falar na frente das pessoas. Quando alguém me perguntava alguma coisa, eu precisava responder para muita gente. A maior parte da minha vida foi assim. Então, quer dizer, a maior parte da minha vida não, né? Porque a gente vai envelhecendo, então eu preciso atualizar esse discurso. Na verdade, a minha infância toda foi assim. E aí eu me lembro que foi muito claramente um momento que eu devia ter uns 12 anos, que eu precisei apresentar um trabalho no colégio. Sim. Era uma. Gente, ainda se fazia trabalho em cartolina, colando recorte de jornal. Então a galera mais novinha que está assistindo a gente aqui não sabe nem o que é isso, né? E eu me lembro que foi um trabalho que eu fiz, era uma professora que ela incentivava muito que a gente participasse das aulas. E chegou no dia da entrega do trabalho, eu e o grupo que trabalhou comigo, a gente esperava entregar aquela cartolina e fim de conversa. E na verdade ela pediu para alguém apresentar. Como eu tinha me envolvido muito naquele processo do trabalho,
eu sabia falar dele. E aí eu comecei a apresentar, foi um sucesso, porque de alguma forma eu consegui organizar aquela apresentação. Todo mundo adorou. E aí nesse dia eu percebi que eu podia falar e que as pessoas podiam ouvir e gostavam de ouvir. Então foi um momento assim muito surpreendente que eu não esqueço, porque foi um marco, um divisor de águas assim, e foi uma bobagem num colégio apresentando um trabalho. E a maneira como depois eu me encaminhei para trabalhar com comunicação também foi uma coisa bastante imprevista na minha vida, para ser honesta. Por quê? Porque eu comecei a modelar muito nova. Eu queria ser modelo primeiro. Na verdade, eu queria ser Paquita. Com 13 anos, abriu uma seleção para Paquita. Eu me inscrevi. E foi o primeiro ano onde a Paquita não precisava ser loira. E foi um desastre, obviamente. Eu não passei nem da primeira seletiva das fotos. E fiz umas fotos no quintal de casa, com um cobertor de fundo. Foi bem improvisado. E, e aí eu resolvi fazer um curso de modelo, um curso para aprender alguma coisa dessa nova área. E aí eu Sim. queria modelar. Comecei como modelo, só que eu estava sempre acima do peso. Era uma briga constante com a balança, um desastre com a balança e com a fita métrica. E adolescente, o corpo muda muito, é muito difícil, né, lidar com hormônio e tal. Eu dei uma boa engordadinha nessa época. Mas aí eu comecei a modelar. Fui nessa vamos lá, dos meus 13, 14, que eu comecei a estudar, a fazer os cursos até uns 18, que foi quando eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu entrei na faculdade porque eu gostava de escrever. Sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler. E por isso eu decidi ir para a faculdade de jornalismo, mas eu jamais imaginava que eu ia voltar para o vídeo, que eu ia voltar para frente das câmeras, porque eu fui para a faculdade de jornalismo exatamente porque eu não queria mais trabalhar com imagem. Você imagina, com 18 anos, a pessoa já estava cansada de viver sob enfim, todas as demandas que trabalhar com imagem traz para a vida de alguém, né? Uma pressão, podemos dizer assim? Não, mas uma pressão para começar, né, Tiago? Ah, Vocês estão ouvindo umas pegadinhas, é o meu cachorro, o Enzo. Então é sim. possível que ele derrube a luz, o tripé, mas enfim, faz parte. Nessa altura da vida eu já estava muito cansada, com 18 anos, assim, tipo, de brigar com a balança, de ter que fazer dieta, de chegar em agência aí, fita métrica no quadril, fita métrica na cintura. Então eu fui para a faculdade de comunicação porque eu não queria mais trabalhar com vídeo, com imagem, enfim. Você foge por um lado, ela te pega por outro, não tem muito jeito. Bom, a partir do momento que você encontrou a comunicação, qual foi a mudança? Assim, eu acho que sempre teve, né? A comunicação sempre teve na minha vida, desde quando eu percebi que eu tinha habilidade para falar com as pessoas e para, enfim, de alguma forma, que quando. Eu acho que é um pouco isso, né? De conseguir reter um pouco a atenção das pessoas quando eu paro para conversar com elas. E eu acho que, assim, quando eu comecei a modelar, eu sou baixinha, né? Eu tenho 1,66 de altura, eu roubo às vezes, digo que eu tenho 1,70, mas não tenho. A verdade é que eu tenho 1,66 só, e como eu costumo ter uma certa postura e tal, as pessoas acham que eu sou mais alta, mas eu não sou. E eu sempre me dava melhor nos testes de vídeo, eu sempre me dava melhor nos testes que tinham fala. Então eu comecei a perceber que era por ali, sabe? Eu falei, bom, eu acho que de repente ir para Milão, que era o meu grande sonho na época, não vai rolar. Mas porque eu não tinha altura, eu não era magro o suficiente. Mas eu sempre me dava melhor nos trabalhos de vídeo. Então eu comecei a investir nisso, comecei a estudar interpretação, comecei enfim, pensar que podia ser por aí. Mas a comunicação em si mesmo, ela veio com a faculdade de jornalismo, né? Onde eu comecei a recuperar a minha habilidade, a minha vontade de escrever. E aí não teve jeito, assim. Quando a gente passou para as disciplinas de rádio, para as disciplinas de TV, novamente eu acabei, enfim, ganhando um certo protagonismo, né? Porque é aquele momento que ninguém quer fazer, trabalho de telejornalismo, ninguém quer, bota a Aline. E eu acabava fazendo e foi uma coisa que foi ficando, sabe? Eu fui me identificando cada vez mais e descobri que eu sou apaixonada. Aí realmente eu joguei a toalha. Eu falei, cara, então é isso. Então vai ser estar na frente da câmera, vai ser brigar com peso e continuar magra, vai ser cuidar da pele,
é isso que tem para mim. Vamos seguir por aí. Quero aproveitar aqui, antes da Sim, próxima fica à pergunta, mandar vontade. um beijo para uma galera que passou aqui, que me acompanha muito no meu Instagram. Então, um beijo para o Aquiles, para o Felipe, para o Rodolfo Abraços. também. Um beijo grande. Para o André Pino, que fez faculdade comigo, maravilhoso. Saudades Abraço de você, também. André. É um gênio da internet. A gente fez faculdade junto. Obrigada, gente, por estarem aqui. Muito bem, obrigado a todos e segue com a gente, continua. A vida é proposta de desafios e desafios. Nada é fácil. Nunca vai ser fácil. Tudo exige um esforço. E para conquistar o seu espaço no mercado, quais foram os esforços que você mediu ali? Ah, assim, na verdade, não conquistei, né? Estamos conquistando. Sim, é uma conquista a cada Nessa, oportunidade, mas o primeiro passo tem que ser dado. nessa nossa área, né, Thiago? E você está na faculdade de jornalismo, né? Eu vi que você Sim. está no primeiro período e já começa achando o máximo essa iniciativa de você estar aqui no Instagram, botando a cara, fazendo coisas, começando um projeto autoral. Eu acho que é uma coisa que eu digo para todos os meus alunos. Eu dou aula desde 2015 para turmas de jovens comunicadores como você, que estão buscando formação e estão buscando entrar no mercado de trabalho. Então, assim, eu sempre incentivo muito essas iniciativas empreendedoras, porque o mercado é muito limitado. E hoje em dia, com a internet, acho que as pessoas é um lugar onde eu estou tentando me reinventar, onde eu estou tentando me reencontrar, e é onde existem mais oportunidades assim, para a comunicação. E assim, eu diria que eu não conquistei nada ainda. Eu estou conquistando, é uma reconquista a cada oportunidade, porque Muito quando bem. você trabalha com imagem, quando você trabalha com mídia, né, melhor dizendo, acho que é uma maneira até mais inteligente de colocar, quando você trabalha com mídia, é uma reconquista a cada segundo que você está no ar. Porque a cada segundo que você está no ar, você está não só reconquistando a audiência do seu público, não só reconquistando a confiança dele, mas como reconquistando o seu lugar. Porque num deslize, ou, sabe, as pessoas estão sempre prontas para falar, ué, mas por que essa garota está aí? Sabe? Então não é, eu acho que nessa nossa carreira, e eu também digo isso sempre nas minhas aulas, ninguém é, todo mundo está, né? Então, não é uma coisa que dê para dizer assim, ah, conquistei. Não, a gente está sempre reconquistando o nosso espaço, a gente está sempre reconquistando a nossa audiência, a gente está sempre reconquistando, inclusive, a nossa razão de fazer as coisas, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre penso muito também. Para mim, comunicação e trabalho com mídia tem muito a ver com você estar envolvido, com você estar apaixonado, com você se ver fazendo aquilo, sabe? Eu acho que propósito é uma palavra que está um pouco gasta nesse momento, mas em muitos momentos ao longo da minha carreira eu parei e pensei, por que eu estou fazendo isso, sabe? É isso que eu quero fazer? Porque senão você fica muito vazio, né? Assim, o que é lindo na comunicação é você ter alguma coisa para oferecer, você ter alguma coisa para trocar com quem está te assistindo, com quem está te escutando. E se você não se revisita, se você não se reconquista na sua própria intenção de fazer o que você faz, chega um momento que você fica estéril. Então, não dá para dizer que não tem fim esse processo, entende? A gente tem que se apaixonar e entender que a nossa carreira, o nosso trabalho é processo, não é fim. Não é tipo, me formei, peguei meu diploma e tô pronta. Não, sabe? A gente todos os dias recomeça, porque tudo que é gente, né? Comunicação é feita de duas pessoas. Então, tudo que tem a ver com gente é orgânico e muda o tempo todo. Você vê que doido, né? Assim, quando eu comecei a minha carreira como apresentadora, eu trabalhava num canal de home shopping, ao vivo. Hoje eu estou fazendo um ao vivo do escritório da minha casa, sabe? Então é um aprendizado que não termina, é uma conquista que não termina, enfim, e é isso que me fascina, né? Que me Muito bem. desafia todos os dias. Bom, você já teve já oportunidades também de entrevistar. Fala um pouquinho também dos trabalhos que você realizou no TV Fama, se eu não me engano. Não, tem razão, no TV Fama. Foi meu primeiro trabalho. Eu comecei.
estagiando no SBT, Sim. estagiava no jornal local, que era o SBT Rio, e nessa época o meu sonho era ser repórter. Aí eu já tinha mudado de sonho, né? Eu não queria mais desfilar em Milão. Nessa época o meu sonho era ser repórter de factual, repórter de cidade. Eu queria cobrir Rio de Janeiro, eu queria fazer cidade. E aí eu fui estagiar, fiz um processo seletivo, entrei como estagiária para o SBT Rio e fiquei lá 6 meses, eu acho, 8. Quando pintou a oportunidade de fazer um teste para TV Fama. E sempre que eu conto essa história, eu lembro que é importante a gente não cuspir nunca para o alto, porque cai na testa mesmo. E aí eu lembro que em alguns momentos durante a faculdade, quando a gente discutia produto, formato, tipo de programa, Sim. não, programa de fofoca, programa sensacionalista e tal, todo mundo critica, né? Até porque todo mundo que faz faculdade de jornalismo, pelo menos na minha época, pensava naquela escola mais clássica de jornalismo, naquela coisa mais padrão. E eu lembro em alguns momentos ter, não trabalharia num programa desse. Fiz um teste, passei e comecei desde o meu primeiro dia agradecendo ter passado num teste para trabalhar na televisão, num programa que ia ao ar no horário nobre. O TV Fama está no ar no mesmo horário que está a novela das 8, o Jornal Nacional, né? E eram 3 horas de produção, o programa é longo, e eu tinha como eu estava no Rio de Janeiro, e aqui está a maior parte dos artistas, né? Eu tinha muito volume de trabalho, eu tinha muita exposição, porque tinha sempre muito material meu indo pro ar. Mas era um trabalho muito exaustivo, porque eu ia para a rua com uma lista de convidados para os eventos e nem sempre as pessoas que iam eram exatamente as que estavam na lista. Então eu precisava acompanhar muito a vida das pessoas, saber muito o que estava acontecendo. Nessa época não tinha o smartphone que a gente foi ainda agora, mas os saltos que a gente está dando são tão absurdos que para você isso pode parecer impensável, mas na época eu não tinha um smartphone com internet na minha mão. O primeiro smartphone que eu tive, eu já tinha um ano trabalhando lá, era um BlackBerry, né, que entrava na internet, mas demorava muito para carregar, porque você precisava entrar pelo navegador, não era touch, você tinha um teclado, como um teclado QWERTY nele, para digitar, então era um negócio que demorava, eu não conseguia assim, tipo, ok, Google, fulano tá fazendo o quê? Sim. Como a gente faz hoje. Era uma coisa um pouco mais demorada. Então, assim, e eu precisava de uma capacidade de improviso grande, e eu acho que foi aí que eu comecei a desenvolver a minha capacidade de improviso, sabe? Porque eu, às vezes, encontrava pessoas que eu não esperava encontrar e eu precisava saber alguma coisa delas para perguntar. Um entrevistado que parava para conversar comigo, eu precisava conseguir produzir um volume de perguntas grande o suficiente e numa velocidade suficiente para manter aquela pessoa ali, porque numa reesperada minha a pessoa ia embora. E era uma época que a gente não tinha essa quantidade de influencers, de celebridades de internet que a gente tem hoje. Então, as celebridades daquela época e os artistas daquela época eram realmente os que estavam na televisão. E como eu era de uma emissora concorrente da maior emissora que a gente tem, eu trabalhava na Rede TV e a maior parte dos artistas eram da Globo, eu tinha que ter muito jogo de cintura para conseguir fazer entrevistas maiores com eles, né? E ao contrário do jornalismo factual, onde as matérias têm 1 minuto, 1 minuto e meio, as minhas matérias começavam em 3 minutos. Então eu precisava realmente de entrevistas um pouco maiores. Era um trabalho difícil, te confesso. Foi muito desafiador começar a minha carreira por ali, mas foi uma escola que eu até hoje não encontro paralelo, sabe? Foi muito bacana e entrevistei gente muito legal. Eu entrevistei Tom Cruise, entrevistei Julianne Olha, Moore, entrevistei o John Secada, que, enfim, adoro ouvir as músicas dele até hoje. O Van Diesel me agarrou no meio do Salgueiro. Ele estava lançando Velozes e Furiosos, né? E aí eu fui entrevistar, ele brincou, me pegou no colo. Enfim, tem muita história bacana para contar dessa época e foi um aprendizado muito incrível. muito bem. Agora vamos aqui matar uma dúvida. Talvez isso nem existe, mas
Malafaia não tem nada a ver com tal de lá, né? Ainda tem Olha, gente mas que esse é faz uma... essa dedução ainda? Isso é muito chato, cara. Isso é muito chato. Porque, por exemplo, você se chama Tiago Nascimento. Ninguém nunca deve ter perguntado pra você se você é parente do Milton Nascimento. Né? Verdade. Bom, nesse caso, eu até acharia uma honra, Eu né? Porque o também. Milton é um artista incrível. Agora, ficar sendo comparada com essa pessoa, com o pastor, é muito chato, porque, assim, é sempre uma frustração. Porque quando a pessoa gosta dele, e aí eu quero deixar registrado que eu respeito todas as religiões, todas as opiniões enfim, é, todas as crenças, mas quando as pessoas gostam dele, eu sou uma decepção porque eu não sou parente dele. Então, assim, você é parente do pastor, eu adoro ele, não sei o que, blá, 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 não sei, me conta uma história que eu nunca ouvi falar, eu falo, cara, eu não sou parente, desculpa. Aí sempre vem sabe, sempre vem uma brochada, assim, tipo, tá, entendi. Assim, às vezes, quem acha mesmo que eu sou parente dele, em geral, aliás, quem acha que eu sou parente dele e não gosta dele, pois são essas as duas vertentes, quem gosta e quem não gosta. Quem acha que eu sou parente dele e não gosta dele, já vem com 3 pedras na mão, né? Então, assim, eu já recebi vários inboxes super mal criados, assim, falando coisas que não tem nada a ver comigo e rebatendo falas dele que eu também discordo, sabe? Já chegou ao ponto de gente me escrever e falar: você vive do dinheiro dos outros? Não, cara, eu trabalho desde os 12 anos Nossa. para pagar os meus boletos, eu não vivo do dinheiro de ninguém. Então é sempre uma situação muito delicada. Eu já cheguei muito perto de perder oportunidades de trabalho por causa disso, pelo fato das pessoas terem de fato achado que eu sou parente dele e terem tomado uma decisão a partir disso. Algumas vezes eu agradeço quando as pessoas perguntam, porque eu tenho oportunidade de dizer que não, mas ainda mais no mundo de hoje, assim, eu sinto que é muito delicado e que eventualmente eu posso perder determinadas oportunidades por causa do sobrenome. Já cheguei mesmo a pensar em trocar por conta disso, porque nem sempre eu tenho a chance de explicar. E algumas vezes, mesmo podendo dizer que eu não sou parente, que eu não tenho nada a ver com nada, né, que eu vivo aqui a minha vidinha, as pessoas acham que o público vai associar, então acabam preferindo não ficar com a Malafaia aqui. Mas assim, nem todo Malafaia é parente daquele Malafaia, como nem todo Nascimento é Verdade. parente do Milton, gente. É simples assim. Né? E, enfim, por posicionamentos pessoais, eu sou super feminista, sou super ativista em todas as questões de igualdade, enfim, a gente tem visões muito opostas da vida. Bom, mas eu posso dizer que é um nome forte, então acho que não há motivo para trocar, né? Eu adoro, porque assim, o meu Malafaia, ele vem do meu avô, que é um português que veio criança para cá, imigrante, foi em Graxate, vendedor de vassouras. Vem do meu pai, filho dele, que era um cara que trabalhava com efeitos especiais. Ele era técnico em eletrônica e fazia, por incrível que pareça, ele trabalhou em TV, embora nunca quisesse que eu trabalhasse em TV, exatamente por ser uma área muito difícil e, enfim, muito complicada. Ele fazia efeito especial, cara. Ele fazia sonorização, ele fazia robótica para determinar, enfim, para teatro, para TV. Mas ele fazia isso numa época em que a gente não tinha essa quantidade antes da digitalização, né? Ele fazia por hardware, circuito eletrônico, controle remoto. Então, assim, eu tenho muito, muito carinho pelo meu sobrenome por causa disso. Não gostaria, não quero trocar. Enfim, acho que com 20 anos de carreira também, quando eu falo em trocar, eu falo brincando, né? Porque eu conto a minha carreira dos 16 para frente. Foi quando eu comecei a modelar com mais consciência, né? Porque um pouco antes disso, com 13, 14, eu estava meio fazendo curso, brincando, ia fazer uma plateia, uma figuração aqui, uma coisa ali dos 16 para frente que deu uma engrenada e eu entendi isso mais como uma profissão e aí eu comecei a contar. Portanto, eu tenho 20 anos de carreira, não vou mudar de sobrenome coisa nenhuma e as pessoas que aceitem que nem todo Malafaia é farinha do mesmo saco. Eu sou farinha de um saco diferente. Muito bom. Tá certo, Que cara. saco! Bom, a pergunta que eu tenho aqui, o que você tem achado também dessa era da convergência midiática, ou seja, conteúdos sendo produzidos, e isso ajuda bastante como vitrine para o seu trabalho? Hum, vamos separar uma coisa da outra. Com relação à convergência midiática, eu acho fascinante.
assim, que a gente viva hoje num momento em que a gente tenha uma oferta tão grande de conteúdos, né? Então, hoje em dia, num dia, a gente consome muito mais conteúdo do que a sua avó, o seu pai consumiam num mês. A gente está falando de um Verdade. dia. Tanto que a gente fala do burnout, da síndrome de missing out, né? De você não conseguir dar conta de tudo. Então, você entra hoje em dia no YouTube, por exemplo, e hoje já tem uma série de outras plataformas de streaming, além do YouTube, então não tem nem mais o monopólio do YouTube, né? Porque hoje você já tem uma série de outras plataformas de streaming. Cada dia alguém me fala de uma nova, é impressionante. Então, assim, isso é muito interessante. Eu acho que aí a gente está falando de abertura de mídia, de abertura de canais de produção. Isso eu acho incrível, sabe? A gente está aqui num bate-papo que pode interessar para um grupo pequeno de pessoas, mas para um grupo pequeno de pessoas que nesse momento talvez não pudessem escolher assistir ou ouvir o que queria. Teria que. Porque. Quantos anos você tem, Thiago? Eu, 25. Então, você tem 11 anos menos que eu, né? Quando eu era mais nova, a gente só tinha TV aberta em casa. E a gente ia assistir o que tinha na TV nos horários da TV. Então a gente se organizava. Se eu queria assistir desenho animado, tinha que ser de manhã. E só tinha Sim. desenho de manhã. Então eu chegava do colégio à noite, eu fazia os meus trabalhos de casa à noite para poder ver desenho de manhã. E aí a gente tinha o que a gente chama de curadoria. A curadoria dos conteúdos, ela era feita pelas redes de televisão, pelos canais, com base em pesquisa, com base em alguma inteligência, mas era feita por outra pessoa. Corta para, hoje em dia, você tem 500 opções de streaming para escolher o que você quer assistir na hora que você quer assistir, o que você quer ouvir na hora que você quer ouvir, o que você quer ler na hora que você quer ler, do jeito, sabe? Assim, a gente comprava jornal no domingo. E era tipo um marco. Os jornais tinham essa opção de assinatura semanal, assinatura só domingo, sabe? Que era o dia que o jornal vinha mais gordinho, com matérias que eram repercutidas ao longo da semana, com matérias que eram aprofundadas para o final de semana. Enfim, matérias especiais. E hoje em dia, você entra na internet e você tem assim uma Babilônia, uma torre de Babel de coisas para consumir. Então, isso é magnífico. Né? A gente tem algumas rádios que estão virando TVs. A gente vê o Verdade. caso da Jovem Pan. Jovem Pan News virou uma televisão. Né? Como diversas outras rádios pequenas no interior do Brasil estão fazendo isso, estão fazendo uma certa convergência, às vezes meio mambembe, às vezes meio improvisado, mas estão fazendo. Então, isso é muito legal. E é claro que vai acontecer uma convergência. E eu, às vezes, dou gargalhada quando eu penso sobre isso. Porque, assim, tem conteúdos que são em vídeo e viram podcast. Tem podcasts que são gravados e vão para o YouTube. Então, assim, as fronteiras, elas estão cada vez mais diluídas. Assim, as coisas estão cada vez mais híbridas. Isso é fascinante. Agora, por outro lado, eu acho que a gente chama de conteúdo muita coisa que é qualquer coisa, que não é conteúdo. E aí a gente vê uma ascensão muito grande de fake news, a gente vê uma ascensão muito grande de notícias que não são checadas, ao mesmo tempo que a gente vê um grande empobrecimento da mídia profissional. E aí eu acho que tem um problema de entendimento do público, que eventualmente entra num blog que tem cara de um site de notícias, mas não entende que aquela matéria, na verdade, é um artigo, porque está enviesada por uma certa opinião. Então, o que me incomoda nisso é o ponto de que as pessoas chamam de conteúdo coisas que eu não sei se dá para chamar de conteúdo. Tá? Então, assim, tudo vira conteúdo. Você fazer uma foto do seu café da manhã vira conteúdo. Dúvida, tenho dúvida. Para mim, conteúdo ele tem que ter informação ou entretenimento, ou os dois. E, por outro lado, a gente tem um problema grande com relação à questão de falta de critério, de falta exatamente de profissionalismo. Porque, por exemplo, nós estamos os dois aqui num bate-papo. Eu poderia estar falando mal de quem quer que fosse, por exemplo. E a pessoa não ia ter chance de se colocar e se defender, sabe? Enfim, e aí, do mesmo modo, a gente sabe que tem uma série de pequenos veículos de mídia ou pequenos canais que estão recebendo verbas de determinados grupos para enviesar ou dar determinadas abordagens às suas coberturas. E o que eu entendo é que o público não consegue separar, né, assim, o que é uma abordagem
profissional e o que é uma abordagem absolutamente enviesada. E aí a gente tem uma questão que é muito simples. Jornalismo é aquilo que ninguém quer que seja dito, o resto é publicidade. Verdade. É uma das coisas mais fascinantes que existe. Então, assim, meu cachorro tá rosnando porque eu não tô dando atenção para ele. Enzo! Então, assim, tem muitas coisas boas. Por exemplo, você poder nichar os conteúdos, você poder aumentar a oferta de conteúdos. E nesse sentido, assim, eu acho que a gente tem uma coisa de puxar a régua para cima, sabe? Então, assim, no momento em que eu só tenho a Globo, eu só posso assistir a Globo. Só tem filme na Globo, exemplo. No momento em que tem a Globo e o canal por assinatura, eu posso escolher assistir um filme da HBO. A Globo tem que colocar filmes melhores no ar, porque ela está concorrendo com a HBO. E a gente vai esticando isso ad infinitum, né? Então, assim, lembra que teve um momento que a gente só tinha a Netflix? Todo mundo assinava a Netflix. E aí, todas as produtoras de conteúdo entenderam que, ao invés de vender para a Netflix, elas poderiam ter os próprios serviços de streaming. Então, hoje você tem HBO Max, que acabou de chegar no Brasil, você tem a Disney Plus, eu acho que chama Disney Plus, você tem a própria Globoplay, você tem, enfim, todos os canais, né? O Cabeça universo da aí. memória. Todas elas estão lançando os seus próprios serviços de streaming. Ou seja, todo mundo parou de vender para a Netflix, porque produzir é que é caro, e todo mundo está veiculando os seus próprios conteúdos. Resultado, a Netflix passou a ter que produzir conteúdo próprio. Então, assim, a Netflix ela não começou a produzir conteúdo próprio porque ela acordou um dia e falou, vou produzir conteúdo próprio que vai ser legal. Não. Começou a acontecer o movimento dos estúdios e dos donos, das produtoras, não quererem vender para ela, deixarem de vender para ela, porque estavam desenvolvendo os seus próprios serviços de streaming. E aí, para você assinar Netflix, HBO, Globo, Disney, sei lá o que mais, vai chegar um momento em que você vai assinar aquele que te oferece o melhor conjunto de conteúdos, a melhor curadoria de conteúdos. Hoje em dia você tem serviços de streaming para produções negras, você tem serviços de streaming para produções de arte. Isso é genial, porque assim, obriga todo mundo a ser melhor, a produzir conteúdos melhores. Então, essa transformação, que é o que eu entendi que você estava falando, no mercado da mídia, que não dá nem mais para falar só de comunicação, né? Da mídia, enfim, entretenimento, esporte, enfim, tudo, ela é muito interessante porque ela tende a fazer com que os produtores melhorem a qualidade do que estão entregando. Ao mesmo tempo em que eu e você, cada um com uma câmera, uma conexão de internet, podemos produzir conteúdo, tem gente que faz isso de forma irresponsável ou de forma não tão comprometida com a verdade ou com o tipo de informação que está fornecendo. Isso é uma coisa que me preocupa, que me entristece. Hoje eu li a manchete de uma matéria que dizia que os índios no Amazonas não estão querendo tomar vacina porque estão com medo de virar jacaré. Nossa. Olha o poder da comunicação, né? Chegou lá, agora desmentindo não chega com a mesma força. Isso tem um estudo. Uma fake news ela se propaga 7 vezes mais Verdade. do que a correção dessa fake news. Eu não sei explicar isso na cabeça, na psique das pessoas, mas é isso que acontece. Então, assim, um exemplo do quanto é importante que a gente entenda a diferença entre conteúdo de fato e as coisas que as pessoas fazem para se divertir, ou, enfim, para falar para os próprios grupos, por aí. Isso dá uma tese, né? Sim. Mas em questão aos seus trabalhos, a internet tem sido uma grande vitrine? Então, vitrine é uma coisa interessante, que é uma palavra que eu uso desde muito novinha, né? A internet é um mercado que ele é de muita concorrência. E eu estou aprendendo a fazer internet. Essa é a grande verdade, porque eu venho de televisão, né? A minha formação é em jornalismo, eu venho de TV, então, para mim, a internet ela tem outra linguagem, a internet tem outra pegada. E a maior parte, não, os últimos 12 anos, a minha carreira toda, eu estive em TV. Saí da Rede TV para o Shoptime, do Shoptime eu fui para o Rio de Prêmios, do Rio de Prêmios eu fui para o RJ da Sorte. Então, eu acho que eu nunca me dediquei à internet o tanto que a internet demanda que você se dedique.
Então, hoje, a internet, para mim, ela é um ponto onde eu agrego os meus portfólios, mas ainda não virou um meio de trabalho, assim, é o meu próximo passo, digamos assim. O Flávio passou aqui, mandou um Aqui, beijo, foi ó, aluna do dizendo que Flávio foi muitos anos aluno. atrás. O André acabou de dizer uma coisa que eu acho muito legal: as pessoas não estão preparadas para o ritmo acelerado de consumo de informação. Pois é, mas às vezes não é nem a questão de consumo, as pessoas enfiam pela sua goela, né? Verdade. Mas Concordo. enfim, voltando a essa pergunta, Thiago, para não te deixar com a resposta no meio do caminho, eu acho que a internet ela pode ser uma vitrine, a gente tem que saber usar. E eu estou aprendendo. Muito bem. Fala um pouquinho do seu projeto. Você tem um novo projeto agora também, é? Tenho. Tenho dois, né? Então diga os Na dois. verdade, eu tenho alguns projetos. Um deles, eu estou lançando um treinamento de apresentação, de, de apresentação em vídeo para não apresentadores, para não comunicadores, para todas as pessoas que são de outras áreas e precisaram passar a fazer vídeos de uma hora para outra com essa transformação digital. Então, esse é um curso que vai sair em breve. Tá me dando muito trabalho. Só tenho feito isso. Mas a verdade é que, assim, todo mundo precisou vir para a internet para divulgar o seu trabalho. Todo mundo virou uma mídia, Thiago. Então, assim, hoje em dia, se eu te indicar uma maquiadora, a Bela acabou de passar aqui, minha amiga, minha querida. Hoje em dia, a Bela é maquiadora e trabalha com Sim. estética. Ela tem um Instagram, Isabela Lopes Estética, onde ela precisa divulgar o trabalho dela. Então, assim, se você me perguntar, enfim, qualquer coisa, né? Vamos dar o exemplo, mas se você me pede indicação de um médico, Aline, preciso de um dermatologista, eu te dou um nome e você vai para a internet procurar alguma coisa dele. E você, muito provavelmente, ao invés de ir para o Google procurar o site da clínica, o site do consultório, vai primeiro para o Instagram ou para o YouTube procurar o profissional falando por ele mesmo. Entendi. Não é verdade? Verdade. Faz sentido, né? Então, assim, me diz se não fizer sentido. Isso é o que eu entendo, o que eu acredito e o que eu venho estudando. Uma pessoa me diz assim: eu preciso de um produtor. Beijo pro Samuca que passou aqui. Eu vou pro Instagram dele olhar os trabalhos que ele fez, olhar as fotos que ele postou, olhar as coisas que ele está fazendo. Então, todo mundo precisou se tornar porta-voz do seu próprio produto, do seu próprio negócio. E aí nasceu o Apresente, que é o meu treinamento para apresentadores não apresentadores. Para pessoas que não são de comunicação, né, que nunca se viram fazendo isso. Eu tenho uma mentoranda, isso nasceu de uma mentoria, né? Isso nasceu das minhas aulas com os meus alunos, mas que são alunos de comunicação, e eu passei a receber pedidos de mentoria. Aline, eu preciso começar a gravar meus vídeos. O que que eu faço? Me ajuda. Então, eu acabei desenvolvendo uma mentoria para os amigos e para os amigos dos amigos, foi assim. Uma amiga que era digital media, ela tinha várias clientes que ela precisava que produzissem vídeo, porque o vídeo, incontestavelmente, é o meio que mais agrega, que mais converte, que mais traz gente. E assim, não consigo crescer a rede social, eu não consigo puxar engajamento, eu preciso de vídeo, mas ela não grava vídeo. E aí eu comecei a dar mentorias para as pessoas de vídeo, mentorias exclusivas e individuais, que eu adoro fazer, mas que assim, é um trabalho que demanda muita dedicação, tanto minha quanto da pessoa que está fazendo. E ao longo dos anos eu venho conseguindo assim resultados que me deixam bastante orgulhosa. E a maneira de conseguir fazer isso, chegar a mais pessoas, foi transformar isso num treinamento online, que é o Apresente. Inclusive já tem e-book. Se alguém aí quiser, me manda um inbox que eu mando o link do e-book para vocês. Muito bem. Enfim, e o outro projeto é um programa de TV para a internet, na verdade, é um programa da internet. Olha o vício da carreira, né? É um programa de internet que somos eu e a Esther, uma super amiga minha, e é um programa que fala de temas femininos, de questões femininas, né? A gente brinca que ele é um programa mais feminista que feminino, porque a gente busca trazer novas perspectivas e novos recortes sobre situações que muitas mulheres passam
E a nossa premissa é incomodada ficava a sua avó, porque aqui a gente vai falar de tudo que incomoda. Que é Muito bom. outro projeto que, se Deus quiser, em breve está saindo do papel, porque demora, é muito difícil, né, a gente conseguir tirar da mesma maneira que hoje é muito mais fácil, ainda é muito difícil você conseguir tirar um produto do papel, assim, é uma coisa que demanda uma dedicação muito grande, um investimento de tempo, é um negócio que é a história do empreendedorismo, né? Quero mandar um beijo para todo mundo que Sim, passou fica à aqui vontade. elogiando. Ai, gente, um beijo para Bela, vai bombar o programa de vocês. Flávio O dizendo Flávio muito achou interessante, interessante. super necessário. Ai, que legal. O André falou, é isso mesmo, vai ser sucesso. Acho que ele falou do Apresente, Isso. porque ele trabalha muito com a internet também. Mas é isso, hoje são esses os dois projetos que eu tenho em desenvolvimento. Bom, em relação ao treino de vídeo para não apresentadores, não dando spoiler aqui, qual é a dica que você pode deixar? O que aborda ali? Ah, não, não tem spoiler, não. Eu falo com o maior prazer. Então, ok, então. Eu acho que primeiro é jogar a toalha, sabe? Não tentar ser um personagem, não carregar uma solenidade além da necessária. Porque o que é gostoso no vídeo é a gente ser a gente mesmo, é a Verdade. gente ser verdadeiro. É claro que assim, nunca vai ser a Aline mal-humorada, que acordou com cólica e chateada porque tomou um bolo do crush. Nunca vai ser essa Aline que vai para frente da câmera. Então tem uma preparação, tem uma concentração, tem um estado de presença, tem uma troca. Mas ao mesmo tempo não é um personagem. Eu não chego aqui e começo a falar de um jeito que eu nunca falo na vida e sento de um jeito que não é o meu jeito normal de sentar, que eu entendo que tem uma, sabe? Ainda sou eu. Então eu acho que a maior dica que eu posso dar sobre isso para não apresentadores é não tente ser um personagem. Seja a sua melhor versão, mas seja você. Muito bem. Bom, inclusive há um barulho interno na rua, é ao vivo. Se Ah, aparecer eu nem algo aí, ouvi. eu peço perdão. Eu não ouvi. Justamente gravação passando nesse horário, às 9h pouca, vamos lá. Ao vivo acontece. Acontece. Mas vamos lá, fala um pouquinho da sua rotina, como é que funciona a sua rotina? Uau, a minha rotina falta hora no meu dia. Ah, sim. A minha rotina é estar sempre correndo atrás do relógio, falta hora no meu dia. Mas, assim, atualmente a minha rotina tem sido trabalhar 12 horas por dia, né? Desenvolvendo dois projetos realmente não é fácil. Mas eu gosto de cozinhar a minha própria comida, gosto de arrumar a minha própria casa, separo algum tempo para treinar, para ir fazer um exercício, porque eu não gosto, eu faço exercício físico igual escovo o dente, não penso se eu gosto, eu só sei que eu preciso e vou. Mas realmente a minha rotina tem sido muito intensa em produzir o meu curso e produzir o programa que a gente está desenvolvendo. E aí, quando, assim, tipo, o dia foi bem, eu consegui chegar no que eu precisava, eu me dou uma recompensa, assim, uma série, um livro que eu quero ler que não tem a ver com trabalho, mas a minha rotina, ela tem, é isso, assim, cuidado comigo, cuidado com o meu cachorro, cuidado com a casa e trabalhar. E, assim, eventualmente eu tenho algum job, então a minha rotina ela é muito flexível, né? Então, por exemplo, ontem eu tive um ensaio, então, eu já dou uma mexida em toda a minha programação para encaixar um evento que eu vou apresentar, uma locução que eu vou fazer, um teste que eu tenho que fazer. A minha rotina ela é muito dinâmica, ela não é uma coisa assim, todo dia ela faz tudo sempre igual. Quem me dera. Quem me dera, Chico. Quem me dera. Comenta um pouquinho também, trabalhos com locução, quais que você realizou? Ah, eu sou apaixonada por locução há muito tempo. É, comecei a me interessar por trabalhar em locução quando eu fui para o Shoptime. Isso foi em 2011, eu acho, ou 12. Lá no Shoptime eu não podia fazer outros trabalhos naquela época que não fosse, além do Shoptime, não podia modelar, não podia fazer outras coisas. E eu sempre fui muito workaholic e sempre gostei muito de ganhar dinheiro. Então eu sempre queria trabalhar mais. Durante a minha faculdade,
eu fazia evento, fazia recepção em evento. Então eu não tinha sábado, domingo, feriado. Quando tinha trabalho, eu estava trabalhando. Não tinha ano novo, carnaval, sabe? Tava todo mundo na festa, eu estava trabalhando. Era muito comum os meus amigos chegarem num evento, numa festa, e eu estar sendo recepcionista, sabe? Porque é isso, assim, isso te dá um mindset que é diferente, assim, é tipo, quanto mais eu produzir, mais eu ganho. E isso meio que ficou para sempre comigo, né? Durante o tempo que eu trabalhei no TV Fama, eu tinha uma rotina que não dava para fazer nada, absolutamente nada. Eu tentei fazer um curso de inglês, mas era muito difícil. E não dava para trabalhar além do trabalho, do próprio programa. E quando eu fui para o Shoptime, eu tinha uma rotina de trabalho intensa, mas não dava para comparar com o TV Fama. Então, eu comecei a procurar coisas que me interessassem e que eu pudesse fazer em paralelo. Porque, de Sim, novo, eu falei com você antes, né? A gente, nessa nossa carreira, ninguém é, a gente está, né? Você não é, você está. Então, eu não era repórter do TV Fama, eu estive repórter do TV Fama por 2 anos e meio. Eu não era apresentadora do Shoptime, eu estive apresentadora do muito Shoptime por bem. quase 5 anos. Eu não era apresentadora do Rio de Prêmios, eu estive apresentadora do Rio de Prêmios por 6 anos, né? É porque os projetos acabam, os programas terminam, as produções mudam, eventualmente muda um diretor, um cabeça que quer mudar a equipe. Então, eu sou funcionária da minha empresa, eu sou funcionária da Aline Malafaia Enterprise. Então, eu sempre busquei formas de continuar fomentando a minha carreira, de continuar fazendo com que a minha carreira se desenvolvesse. Então, quando eu estava no Shoptime, eu já tinha feito curso de locução na escola de rádio, onde hoje eu dou aula com o Rui Jobim. Fiz 2 cursos lá, um livre, primeiro para sentir se era aquilo, na época que eu fazia. Esse curso eu fiz, eu ainda fazia faculdade. E aí depois eu fiz um profissionalizante, nessa época eu não me lembro se eu já estava no TV Fama ou não. E quando eu fui pro Shoptime, eu falei, cara, eu vou trabalhar com voz, porque eu não posso botar a minha cara em lugar nenhum, mas a minha voz eu posso. E aí eu fiz nessa época um curso no Senac, que foi esse do Flávio Carpes, que passou Sim. aqui, que era um curso profissionalizante, e tirei meu registro de locutora. E desde essa época eu venho batalhando meu espaço no mercado de locução comercial. É por isso que eu te digo, a gente não chega. A linha de chegada para a gente não existe. Você correu 1 quilômetro, você vai ter que correr 2. Você correu 2, você vai ter que correr 3. Sabe? Não acaba. Então, dos últimos anos para cá, eu sinto que eu consegui me profissionalizar mais, que eu consegui aprimorar mais a minha locução. Tenho feito trabalho com fono há muitos anos, inclusive porque a gente acha que não tem sotaque, né? A gente do Rio. Mas para o mercado de São Paulo, para o mercado de Minas Gerais, que tem algumas produtoras também, o nosso sotaque é um sotaque relevante. Então, eu tenho. E é por isso que eu gosto tanto de feedback, sabe, Thiago? Porque isso dá um norte pra gente. Então, eu vivia aqui no Rio, a minha carreira inteira eu escuto que eu não tenho sotaque. Até um belo dia que uma pessoa de São Paulo me falou, Aline, se você quer trabalhar mais para São Paulo, você precisa melhorar o seu sotaque. Eu falei, gente, mas quem foi que disse que eu tenho sotaque? Pelo amor de Deus. Não, brincadeira. Em geral, eu dou muita atenção aos feedbacks que eu recebo. E aí eu comecei a trabalhar muito para neutralizar o meu sotaque e realmente de lá para cá eu tenho tido mais oportunidades como locutora. Então já fiz Vale, já fiz PetroRio, já fiz Vacine, já fiz Guru de Vendas, que é um app muito legal. Já fiz um que tá para lançar, que é o Infinício. E estamos batalhando, seguimos, fiz muitos institucionais para empresas que agora eu não vou nem me lembrar, fiz alguma coisa de BR Malls, já fiz MRV, então é uma coisa que assim, você entregou o trabalho, você já tem que estar buscando o próximo, porque tem uma coisa meio de freela nisso, né? Então você não descansa, você está sempre pro próximo trabalho, sabe? Bom, conversar com E você. teste. Assim, testes, quais foram? Antes de Ah, partir não, para a uma próxima. porrada. Menino, mas assim, teste é uma coisa que eu faço o tempo todo. E, enfim, acho que fica de experiência, né? Compartilhar a experiência com você e, enfim, com quem quer que esteja assistindo a gente. Você faz 10 testes para pegar um. E isso é desde a época que eu modelava lá com 16, 17 anos. Uma bateção de perna, metrô para cima e para baixo,
book embaixo do braço, na época eu carregava um book desse tamanho, se tivesse fácil aqui eu te mostrava. Às vezes eu fazia 2, 3 testes num dia, 15 testes numa semana e não pegava o trabalho. E é assim até hoje, tanto para vídeo quanto para locução. Então, vira e mexe eu faço teste que eu não pego e faz parte, porque é uma coisa da match, de você ser a voz ou você ser o rosto, do seu dia, do seu momento, do jeito que você fez, da escolha que você fez, porque, né, do jeito que você escolheu fazer pro teste. E de bater, acho que tem muito isso também, tipo assim, o cliente ouviu, a agência ouviu e bateu, é essa voz. Muito Então bem. é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar. É por isso que eu te digo, assim, eu não acho que eu conquistei um espaço, eu acho que eu sigo em conquista, porque até hoje eu faço teste que eu não sou aprovada, então isso faz parte do trabalho da gente. Bom, conversar com você é muito agradável. Eu sinto empatia e carisma. A empatia e carisma colabora bastante para os trabalhos? Eu acredito que sim, né? Porque são coisas que conectam. Eu acho que, de novo, a gente quando abre um vídeo, quando liga uma televisão e tal, principalmente depois de toda essa democratização do acesso à internet, que é magnífico, as pessoas sabem separar o que é de verdade do que não é. Então, Verdade. quando alguém está ali atuando, né, não como ator, mas né, na posição de figura pública ou na posição de âncora, e não é verdadeiro, não é aquela pessoa, isso salta aos olhos. Eu acho que a câmera ela enxerga muito da alma da gente, sabe? Então, se você não é uma pessoa boa, que está disposta a trocar, que está disposta a oferecer coisas boas e que de fato está curtindo aquele momento e que de fato está fazendo porque está se vendo como um veículo, como um canal, sabe? Eu acho que tem uma lenda, uma coisa antiga, né, do apresentador ser uma estrela, do comunicador ser uma estrela. Eu discordo absolutamente disso. Eu acho que a gente não é o objetivo da coisa, a gente é um veículo. Então, quando eu estava no Shoptime, eu não era uma estrela. A estrela eram os produtos que eu apresentava. Verdade. Quando eu estava no Rio de Prêmios, eu não era o programa da Aline, era o programa do Rio de Prêmios. Assim, quem é a estrela era o Rio de Prêmios, o produto, eram os ganhadores. Eu me vejo e procuro me colocar sempre como uma facilitadora, sabe? Quando eu vou apresentar uma live corporativa, a estrela não sou eu, a estrela é a empresa. A estrela é a realização daquela empresa naquele trabalho. Enfim, é uma live de fim de ano, como eu fiz que foi muito legal para a Norsul. Eu não sou a estrela dali, sabe? A estrela ali são os funcionários, as pessoas que fizeram aquele ano acontecer, que produziram o resultado daquela empresa durante aquele ano. Então, eu acho que assim, é a gente realmente descer do pedestal, porque você está ali à disposição de alguém, você está ali para entregar um entretenimento, uma informação, para entregar um evento, para enfim, quando eu sou a voz de uma campanha, cara, eu não sou a estrela, entendeu? A estrela é o produto sempre. Então, eu acho que é uma coisa que eu acredito muito e que eu acredito ser muito determinante, sabe? Ser apresentador, ser comunicador, trabalhar com mídia, não pode ser um exercício de vaidade. Se for um exercício de vaidade, você vai bem, bem pouco longe, sabe? A gente é muito claro quando a pessoa está ali não porque ela está se colocando à disposição ou porque ela se enxerga como um veículo, mas por um exercício de vaidade. E ninguém gosta disso. Acho que talvez até já tenha tido tempo da pessoa gostar daquele apresentador ou apresentadora que fica se namorando, se achando incrível. Não, cara, assim, acho que hoje em dia as pessoas querem ver gente, as pessoas querem ver no vídeo alguém com quem elas podem encontrar no supermercado, sabe? Ainda mais com toda essa facilidade que a gente vê na internet, nas redes sociais. Você dizendo isso aí me lembrou de uma vez que me disseram: quanto mais natural, melhor. Faz É sentido, né? claro, não, é só sobre isso. Eu acho que esse é o resumo de tudo, né? Assim, antigamente você tinha aqueles locutores de rádio que dobravam o R com a voz impostada, era uma coisa assim que Deus me livre, eu não consigo nem recuperar, nem reproduzir. Mas e ninguém fala assim, né? Ninguém vira para você e diz bom dia, né? Bom dia. Eu fui lá mudei de estado.
ninguém fala assim na vida, né? Então, assim, a comunicação de muitos anos para cá, a própria locução, vem ganhando um lugar muito mais conversado, de novo, fora do pedestal. Eu me divirto muito quando eu assisto filmes e séries de época que tem rádio, que tem toda essa coisa da locução antiga e tal. Eu acho que tem um romantismo, tem uma coisa assim de um fetiche, de um folclore nisso. Mas hoje em dia ninguém mais curte isso. A gente quer a conversa da mesa do restaurante com os amigos, a gente quer a conversa da sala, sabe? O Shoptime, o maior sucesso do Shoptime era fazer parecer que tinha gente em casa para as pessoas que assistiam o programa. Assim, é um dos maiores feedbacks que eu recebia. Eu gosto de ligar o Shoptime durante o dia aqui em casa, porque fica parecendo que a casa está cheia. Olha, que Exatamente por isso. bacana. Olha o poder da comunicação. Olha o poder da televisão barra imagem, vídeo, né? Realmente, assim, você se sente recebendo a pessoa na sua casa, né? Eu tô aqui olhando para um celular, para uma ring light, mas a sensação que eu tenho é de que eu te encontrei. E provavelmente é a sensação de que todo mundo que está assistindo. Essa é a força, essa é a potência da comunicação por vídeo. E honestamente, ninguém quer ver uma pessoa que não encontra ali na esquina, sabe? Acho que mudou muito essa percepção. Acho que mudou muito. Muito bem. Olha, a pandemia tem tirado aí de nós a reinvenção, né? O que que você considera que foi o grande reinvento para você? No sentido tanto pessoal quanto profissional também. Eita, lá vamos nós. O André fez um comentário que eu acho legal, que Sim. ninguém aguenta mais esses gurus de internet. Infelizmente, tem um pouco isso, de que as pessoas querem alguém que dê uma receita de bolo, é que nem emagrecer, né? Eu, Verdade. eu, eu, eu dei uma boa emagrecida de 2019 para 2020. E aí as pessoas me escreviam: o que que você fez para emagrecer? Dieta, exercício? Ah, eu pensei que tinha uma coisa mais fácil. Não tem. É dieta, e exercício. Se alguém chegar para você com um chá, com uma pílula, com uma dieta milagrosa, não vai acontecer. É processo. E aí, infelizmente, as pessoas elas não querem comprar o processo, elas querem comprar o produto final. E é por isso que tem muito guru na internet ensinando bem. Tipo, resolva a sua vida financeira em 3 passos. Não vai resolver. Perca peso Verdade. em 3 passos. Não vai perder. Conquiste uma profissão em 3 passos. Não vai conquistar. Você está aí fazendo uma faculdade. Você está aí 9 horas da noite exercitando, produzindo alguma coisa. Então não tem caminho mais curto. O caminho é o caminho longo, é o caminho do processo. E você perguntou sobre reinvenção. Eu trabalho com ao vivo há muito tempo. Então, lidar com as lives, para mim, na verdade, foi uma grande sorte. Porque, assim, quando os eventos corporativos se tornaram as lives corporativas, eu tinha um diferencial da maior parte dos mestres de cerimônia que trabalhavam presencialmente. Com o mestre de cerimônias que não tem experiência de TV, eventualmente ele não vai saber conduzir um evento que é uma live, porque é diferente, né? Então, assim, para mim é uma coisa bastante híbrida, de novo. Eu trabalhei muito tempo como mestre de cerimônias em eventos presenciais, e quando eles se tornaram lives, eu tinha as duas experiências. Eu tinha a experiência de TV e eu tinha a experiência do evento presencial. E aí é encontrar a comunicação adequada que junta os pontos estratégicos desses dois momentos, desses dois tipos de comunicação. Então, assim, a pandemia para mim, no sentido de passar a lidar com live, com internet, com vídeo, para mim isso já era uma coisa que fazia parte do meu dia a dia. A reinvenção vem mais agora, mais recente, no momento em que o programa que eu apresentava foi descontinuado e eu decidi começar a buscar novas oportunidades e a criar coisas, porque há muitos anos eu tinha vontade de fazer esse curso, que já foi um workshop, e aí fica aquela coisa de, vou fazer, vou fazer, vou fazer, e você acaba não fazendo nunca, né? É aquela coisa do você ir postergando quando você está na sua zona de conforto. Sim. E o projeto do Apresente-se, desse treinamento, é uma coisa que eu já tinha desenvolvido, nos assustando aqui, é uma coisa que eu já tinha desenvolvido há pelo menos uns 4 anos. Eu comecei a perceber que os profissionais precisavam ir se expressar e aparecer no vídeo, participar de lives, muito. Na época, não sei nem se já tinha live,
mas produzir coisas para as suas redes sociais, para o YouTube, enfim, compartilhar suas expertises, porque isso é uma coisa importante para a gente pensar, assim. Um apresentador, antigamente, ele era uma pessoa que dominava bem as técnicas de vídeo, de comunicação. Hoje em dia, o apresentador do MasterChef é um chefe, é um cozinheiro. Verdade. Os apresentadores de, sei lá, de um programa de saúde podem ser médicos. Os apresentadores de um programa sobre arquitetura, provavelmente eles serão arquitetos. Então, as áreas de expertise é sempre um eterno retorno, né? Porque assim, o que acontece hoje com relação à questão do streaming remete a gente lá para o início do cinema, quando os donos das máquinas de reprodução de fotografia em movimento precisaram começar a produzir conteúdos. Assim nasceu o cinema. E a mesma coisa o jornalismo. Antigamente, os jornalistas eram pessoas que escreviam bem, eram políticos, escritores, ensaístas, filósofos, médicos, advogados, que se tornavam jornalistas e que escreviam sobre os assuntos. Enfim, os repórteres em geral eram pessoas que começaram a trabalhar com isso e foram se aprimorando e trocando com esses profissionais. E aí o jornalismo virou uma área, a comunicação virou uma área, e ela está de novo virando uma habilidade. Então, isso é uma coisa muito importante para você que está estudando. A comunicação, ela é cada vez menos uma área e cada vez mais uma habilidade. Então, se eu tenho a Aline, por exemplo, de candidata para apresentar um programa que fale sobre bem-estar, sobre saúde, e eu tenho um médico que fotografe bem, que tenha uma boa dicção e que lide bem com a câmera, muito provavelmente é o médico que vai apresentar e não eu, porque ele tem muito mais bagagem, muito mais informação que eu. Então, acho que as pessoas que estão em mídia, elas precisam realmente se dar conta disso, né? Que a gente precisa construir mais repertório, construir mais bagagem, buscar diferenciais, buscar mais áreas de expertise. Por exemplo, aquela sexóloga que participava da Altas Horas, Laura se eu não me Miriam. engano, ela era... Isso, a Glória. Ela era jornalista, como ela escrevia sobre sexualidade, ela foi estudar sobre isso. E se eu tiver um programa sobre sexualidade para apresentar, provavelmente vai ser ela, não eu, sabe? Verdade. Então isso é uma coisa importante para a gente pensar e é um ponto onde eu tô me dedicando muito a entender, cara, para onde eu vou. Porque a comunicação mudou. Então, assim, de repente, daqui a 5 anos não tem mais espaço para mim, no formato que eu me entendo como profissional. A gente olha para trás, sei lá, na época do seu avô, do meu avô era vassoureiro, eu já disse, mas assim, a pessoa nessa época se formava em medicina, passava às vezes a vida toda sem fazer um curso de atualização. Se formava em direito, passava a vida toda sem fazer sem fazer uma atualização. Hoje em dia, os profissionais fazem atualizações constantes, porque o mercado de trabalho muda o tempo inteiro. A exigência muda o tempo inteiro, as áreas de conhecimento mudam o tempo inteiro. E isso vale para a gente também, sabe? A gente tem que estar em constante atualização. Uma coisa que está muito ligada com o nosso trabalho é a questão da tecnologia. Conforme a tecnologia caminha, o nosso trabalho muda. De novo, a questão do streaming. A Netflix nasceu porque a galera que começou a entregar as fitas cassetes para as Sim, pessoas. sim. Ao invés da pessoa precisar ir na locadora buscar, eles começaram a entregar. E aí depois eles começaram a criar um serviço on demand, que a pessoa podia acessar aquele conteúdo, aquele filme, por um determinado tempo. Se eu não me engano, a história é um pouco essa. Até que a tecnologia permitiu hoje, com o avanço que a gente tem de internet, de armazenamento em nuvens, compartilhamento, permitiu que eles formassem um streaming. E quando essa tecnologia ficou fácil e acessível para mais gente, essa engenharia, outras produtoras perceberam que era fácil e barato fazer isso. E rentável. Então, assim, essa coisa dessa reinvenção, ela já é realidade há muito tempo, sabe? A diferença é que a pandemia, ela encurtou. O que talvez levasse 5 anos para acontecer, aconteceu em 1. Então, Verdade. assim, as faculdades, os cursos, as escolas estavam estudando fórmulas de ter ensino remoto. Aí faziam aqueles Google Drive com um monte de conteúdo que ninguém acessava e, portanto, isso não funcionava.
É, na época que eu fazia faculdade, já tinha lá um EAD, umas coisas subidas num drive que você tinha que acessar e fazer sozinho, que eram bem chatas, mas que você tinha que cumprir. Hoje em dia você tem aula remota, e aí a gente tem sempre na balança, que isso vale para o nosso trabalho, isso vale para o mundo, a questão da eficiência. O que que é a eficiência? Eu conseguir fazer mais com menor investimento. Então, se a gente quisesse estar fazendo essa entrevista num outro tempo, muito provavelmente eu teria tido que me deslocar até você e você se deslocar até mim. Verdade. A gente está fazendo cada um na sua casa, a custo da minha internet e da minha luz, a custo da sua internet e da sua luz. Então, é muito mais eficiente. Quando que a gente marcaria uma entrevista presencial? Só se isso fizer muito sentido. Se isso vale muito investimento. Então, o que a pandemia fez foi acelerar um processo, que é o que ao longo da história Concordo. da humanidade, todas as guerras e todas as pandemias fizeram. Se a gente olhar ao longo numa linha de tempo, todas as grandes crises da humanidade, sejam em guerra, em escassez ou em pandemias, foram momentos em que se acelerou muito tecnologicamente, se acelerou muito em termos, para usar uma palavra moderna, de mindset, se acelerou muito em eficiência para fazer as coisas, sabe? Isso é absolutamente fascinante, porque, de novo, é quando você é jogado no limite, você precisa criar soluções mais inteligentes. Acho que eu me Concordo. perdi um pouco dessa pergunta, mas. Mas, enfim, aprendizado, né? Estamos aqui para aprender. E agora a pergunta que eu faço aqui é: você se considera uma pessoa de sorte? Ah, olha, eu acredito na sorte. Por quê? Essa é uma frase que eu comecei a usar quando eu entrei no Rio de Prêmios, porque de fato eu acredito na sorte. Eu acho que assim, a gente não pode nunca esquecer do trabalho, Sim. né? A gente não pode nunca deixar de lado a sua parcela. Meu pai dizia uma coisa magnífica que resume isso, Thiago, que a minha carreira, e eu acho que todas elas, é feita de 99% transpiração, ou seja, ralar mesmo, estudar, correr atrás, buscar oportunidade, fazer networking, e 1% de inspiração. A inspiração é quando a sua estrela brilha, sacou? É quando alguém te dá uma oportunidade, é quando você faz aquele teste e passa. Eu já falei que eu faço milhões de testes e não passo. Então, assim, a inspiração é o teste que eu passei. Porque a transpiração são os outros 99 testes que eu fiz e não passei. Mas eu só passei naquele 1% porque eu transpirei os outros 99, Sim. sabe? A sorte barra a inspiração não é uma entidade que baixa em você e você arrebenta de primeira, Uhum. né? Não, sabe? A inspiração ou a sorte é você estar pronto no momento em que você tem uma oportunidade, no momento em que a sua estrela brilha ali, sabe? Então, assim, vamos lá. Voltando do início, com 12 anos ou 13, eu fazia. Acho que nessa época eu já era um pouquinho mais velha, acho que eu já devia ter 14. Eu fazia panfletagem num Sinai Madureira. Um dia parou um fotógrafo querendo que eu fizesse panfletagem para o estúdio dele. Eu não tinha dinheiro para fazer foto. E eu estava terminando o meu curso de modelo, precisava de foto, sabia que eu precisava de foto para começar a trabalhar. E não tinha ideia de como eu ia fazer aquilo. Eu ganhava R$ 20 por dia de trabalho. Trabalhava sábado e domingo, estudava de segunda a sexta. E o dinheiro era suficiente para pagar o meu curso de modelo. E aí ele me abordou e falou: Olha, eu preciso fazer isso pro meu estúdio e tal. Vamos conversar, quanto é que você me cobra? E aí ele me deu o telefone, chamava Portré Estúdio. Ficava lá em Vista Alegre, eu acho, Vicente Carvalho. E aí foi assim que eu fiz o meu primeiro book. E paguei com trabalho. Lembro que depois a gente até concluiu que não era panfletagem sinal, ele participou de umas feiras e eu fui para as feiras ajudar a divulgar, enfim. Não foram as melhores fotos, as fotos que o mercado mais queria, mas que mais funcionavam, mas foram as fotos que serviram para eu começar. Enfim, aí fui modelando. Quando eu fiz o estagiar, não passei, o estagiar da TV Globo, que era, assim, era uma coisa que eu queria muito.
mas eu lembro perfeitamente que a que eu cheguei mais longe no processo seletivo caiu para mim uma pergunta sobre economia, para escolher qual das duas matérias eu daria no jornal hoje. Só que eu não sacava nada de economia. Não tinha estudado isso na faculdade, não me interessava por economia, eu chutei, sabe? E, de novo, a inspiração não é um santo que baixa, você tem que estar pronta. Naquele momento eu não estava pronta para aquela pergunta, para aquela etapa da seleção. E é uma droga, né? Porque assim, tinha tido outras perguntas de cultura, tinha tido outras perguntas de comportamento, que talvez eu pudesse ter me saído bem, e a que caiu para mim foi exatamente a de economia, que era uma área que eu não sabia nada. Então, nesse momento, pode ter faltado para mim aquele 1%, né? Seja por estar pronta para saber sobre economia, que aí a gente fala do preparo, que eu não tinha, eu estava concorrendo com gente muito boa, seja por ter dado a sorte de cair alguma coisa que eu dominasse mais, né? Faz parte. A gente tem que aprender a perder, sabe? Acho que não ter É, passado nesse estagiário, eu chorei tanto. Acho que aprender a perder é um processo muito importante. Acho que os momentos que a gente perde são os momentos que a gente mais aprende, sabe? E aí, ali eu percebi que o que a faculdade me dava não ia ser suficiente. Ali eu percebi que eu precisava correr muito mais atrás. Enfim, aí eu fiz o teste para o SBT, passei. Nessa época, pintou o teste para o TV Fama, eu fui fazer meio assim. Entre o teste do SBT e o teste do TV Fama, é importante dizer que tiveram outros 500 que eu não passei. O do TV Fama foi assim também uma. Eu lembro que eu fiz o teste num dia que foi muito difícil de fazer a pauta, porque era uma festa, ninguém parava para dar entrevista, estava frio, choveu, foi uma loucura. E aí a repórter deles que cobria Rio ficou doente e o rapaz que estava fazendo o teste me ligou e falou: Aline, vamos refazer? Porque aquele teste não foi legal, eu tô sem repórter. E aí ele resolveu que ele precisava de alguém para fazer e eu tive uma oportunidade de fazer um teste melhor. E eu lembro que eu fiz o teste com a Cláudia Leite, num evento, tipo um evento desses da Rádio FM o Dia, era lá no Rio Centro. E aí quando a gente entrou, o Juneba falou para a Cláudia, assim, falou, olha, a gente está fazendo teste com a Aline e tal, porque os repórteres entravam um de cada vez para entrevistar ela. Essa é a Aline, até porque ela já conhecia a outra repórter, a gente está fazendo teste com ela. Aí a Claudinha virou para mim e falou, então vamos passar nesse teste. E ela foi super olha, fofa. que legal. Uma querida, ela foi super fofa. Ela falou, então vamos passar nesse teste. E aí ela teve ainda mais carinho em responder as perguntas. Então, de novo, sorte, sabe? É claro que eu tinha estudado, que eu tinha corrido atrás, que tem uma sorte aí. Quando pintou o teste para o Shoptime, foi assim, eu estava tentando procurar outro trabalho, estava um pouco cansada do TV Fama, te confesso, trabalhava muito. Enfim, você vai querendo evoluir, você vai querendo subir os degraus, né? E aí o Marcos Montenegro, que é um empresário de ator aqui do Rio, eu vivia encontrando ele nas pautas, e aí eu começava a puxar assunto, olha, vamos conversar, queria saber se você pode me indicar para alguma coisa, não sei o quê. E aí um belo dia ele passou por mim num teatro, a gente estava terminando uma peça, eu estava atarantada procurando os atores, as pessoas para entrevistar, ele olhou para mim e falou, Aline, me pediram indicação para um teste do Shoptime, você tá afim? Eu falei, tô, te mando um e-mail amanhã. E foi exatamente assim, sabe? Mandei e-mail para ele, olha, aquele teste vai rolar. Não sabia nem o que era Shoptime, Thiago, porque assim, eu não tinha TV a cabo em casa, quando eu trabalhava no TV Fama, embora eu já trabalhasse, já conseguisse ter uma grana para fazer as minhas coisas, eu não tinha nem tempo de assistir televisão. Então, eu fui pesquisar na internet para saber como é que eu ia fazer o teste do Shoptime. Passei. Nunca tinha pensado em ser vendedora, nunca tinha pensado em ser apresentadora de home shopping e foi um lugar onde eu aprendi pra caramba, porque era 5 horas de vivo por dia, sabe? Sem TP, só no ponto, no feeling, estudando os produtos, trazendo coisas suas para compor a sua apresentação. E é claro que assim, naquele momento eu era uma Aline, hoje eu sou outra. Então, assim, o seu amadurecimento na vida como pessoa influencia muito no seu amadurecimento profissional. Então, eu via que, por exemplo, as apresentadoras que já moravam sozinhas ou que já eram mães de família, elas tinham outros conteúdos para colocar nas apresentações delas, muito diferentes dos meus, que na época ainda morava com os meus pais, ainda era muito nova. E aí, como é que eu fui para o Rio de Prêmios? A produtora do Rio de Prêmios me viu no ar.
Por isso que eu te falei, e eu reitero o que eu disse lá no início, o nosso trabalho é uma constante reconquista. A Isabela estava procurando, a equipe resolveu, estava procurando mais um apresentador, ela estava zapeando, procurando algum rosto e tal, chegou no Shoptime, eu estava no ar. E aí ela me Incrível. procurou na internet, muito maneira, né? Outra sorte dessa, eu tenho certeza que eu não vou dar na vida. Agora é ralar, só ralar. E aí é onde eu falo que estão os 99% de transpiração, porque o Shoptime não colocava crédito do apresentador no ar. Então ela ia ter que fazer uma pesquisa maior. Nesse dia, quando ela viu, o apresentador anterior estava jogando para mim. Vamos lá com a Aline Malafaia. E ele ainda fez uma brincadeira para me colocar para cima, porque nessa época eu tinha acabado de terminar um namoro e eu era assim muito apaixonada por aquele traste. Eu estava assim numa foto, mas eu estava numa lama. E assim, eu saía do ar, chorava, retocava a maquiagem e ia pro ar. E aí ele brincou comigo, assim, né? Vamos com a Aline Malafaia e tal, né? Me botando um pouco para cima. Eu entrei no ar e uma amiga minha, que nessa época estava me dando uma super força, ela tinha pedido um beijo. E lá a gente tinha tempo e tinha espaço para mandar beijo para as pessoas. Então eu falei, valeu, obrigada, não sei o quê. Mas antes de falar desse jogo de cama, eu quero mandar um beijo para Carol e para o pai dela, de Antônio, que estão assistindo. Eu adoro quando vocês me assistem, um beijo grande e tal, blá, 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 vocês são incríveis, vamos fazer a venda do produto. Ela me aprovou por isso aí. Nossa. No dia seguinte, meu telefone começou a tocar, a gente começou a me escrever. Ela falou, não, você é a pessoa que eu estou procurando. Nunca pensei que fosse assim, mas ela ouviu meu nome, viu o que foi suficiente para ela, porque é isso. Por isso que eu te falo, é uma reconquista. As pessoas, quem está chegando nessa live agora, bate o olho e decide se fica ou se sai. Então a gente não tem tempo perdido, a gente reconquista a nossa audiência, a gente reconquista o nosso público, a gente reconquista a nossa presença segundo a segundo, sabe? É uma questão de sustentação e reconquista, nunca baixa. E aí vem os tais dos 99% de inspiração, que ela entrou na internet, começou a procurar, e eu tinha um portfólio editado, atualizado, eu tinha, enfim, tudo, eu tinha uma página, na época eu não tinha site, eu tinha feito o dever de casa, sabe? Então ela chegou no meu canal no YouTube, tinha entrevista, que era uma coisa que eu fazia quando eu estava no Rio de Prêmios, era apresentação e entrevista. Então ela viu o portfólio, ela viu entrevista, ela viu material meu apresentando o Shoptime. Quando a gente sentou para conversar, ela já tinha assistido o meu trabalho, ela já tinha olhado o meu trabalho. Então, é aonde você tem que estar com o seu dever de casa pronto, você tem que estar sempre pronto. Então, se você entrar hoje no meu canal no YouTube, ele está atualizado, tem material novo. Eu acabei de colocar um site no ar, está todo organizadinho. Se uma pessoa me pede material hoje, eu tenho material atualizado para mandar. Esses são os 99% de transpiração, né? Agora, se não tivesse esse trabalho, não ia ter adiantado nada ela ter parado para assistir. Ela ia ter passado reto, sabe? Ou ainda que ela tivesse se interessado, ela não tivesse encontrado nada no YouTube, não tivesse encontrado nada meu na internet, talvez ela não tivesse tido todo o trabalho que ela precisaria ter para ver o que ela precisava, sabe? Então, assim, é muito sobre isso, sobre você. É aquela história, você não é um bom artilheiro por causa de um gol que você fez, você é um bom artilheiro por causa de todo o tempo que você passou treinando para estar pronto, para na hora que você recebe a bola, você dar o passe certo e preciso, sabe? É sobre isso. Bem. Olha, tem aqui a penúltima pergunta, que é uma dica, mas aí nem vale mais a pena do que tudo que eu já ouvi de você, a galera ouviu, já é uma mega dica. É válido fazer novamente essa pergunta, mas eu vou fazer para não deixar um vazio. Qual é a dica que você pode deixar reforçando para a galera que sonha em trabalhar com comunicação? Que já foram várias aqui. Trabalhem, 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 estudem, leiam, tenham bagagem, tenham repertório, treinem. Não cheguem num teste achando que vai baixar um santo que você vai arrebentar. Você só vai ir bem no teste se você treinar. É que nem jogador de futebol, é que nem jogador de basquete. Faz o gol, faz a cesta porque treinou aquilo 200 vezes. Não é porque abriu a câmera e é a oportunidade da minha vida e vai baixar uma entidade aqui, eu vou conseguir fazer. Treinem, estejam prontos.
sabe? Estar pronto 100% do tempo. Porque estando pronto 100% do tempo, eu não pego 100% dos testes que eu faço. E são 20 anos de carreira na frente das Muito câmeras. bem. Seja como modelo, seja como atriz, seja como apresentadora, como repórter, até como entrevistada. A primeira entrevista que eu dei, eu já tinha séculos de TV e eu fiquei nervosa. Então, assim, é muito também sobre o controle da ansiedade. Sabe, a gente é sniper. O sniper, ele tem um tiro, né? Assim, quem viu aquele filme, o Sniper Americano, ele não dá 10 tiros para acertar um, ele dá um tiro. Mas ele espera até o segundo certo, ele não treme a mão, ele tem o foco certo, ele tem o ângulo certo, ele passa 99% do tempo preparando o tiro. Foi quando ele puxa o gatilho, o tiro é certo. Com a Muito gente é bem. bastante parecido, né? Porque assim, é muito raro você ter a oportunidade de refazer um teste. É muito raro você ter a oportunidade de reconquistar um cliente. Se você foi apresentar um evento, você fez 10 eventos para aquele cliente, Thiago. Se no 11º você manda mal, você não faz o 12º. Não importa que você tenha feito 10 bem. E aí, só respondendo ao Isaac, que chegou agora, desculpa a pergunta, Aline, você é da família do Silas Malafaia? Não Não, sou! já comentamos Eu isso lá no gastei. começo. Mas não tem problema não, Isaac. As pessoas fazem essa confusão. Nem todo Malafaia é da família do pastor. E, enfim, eu não sei se isso te deixa mais, se isso te faz gostar mais ou menos de mim, mas eu não sou parente dele, não. A minha família não tem nada a ver com ele. É o mesmo sobrenome, como o nascimento do Tiago é o mesmo sobrenome do Milton, gente. Preciso que vocês me deem paz. Brincadeira, Isaac. Vocês, todo mundo que pergunta isso o tempo todo. Mas é uma pergunta que eu respondo muito. Eu queria ganhar R$ 1 por cada vez que eu respondo essa pergunta. Eu ia estar fazendo essa live com você das Maldivas. Atualmente, no acumulado, mais correção, eu ia estar nas Maldivas. Entendeu? Muito bem. Enfim, você deixou sua dica aqui, agora eu quero fazer a reflexão para fechar aqui o nosso bate-papo. Aline, o que é o sucesso para você? Quando você ouve essa palavra, sucesso, o que você aplica nesse aprendizado? Caramba, eu acho que o sucesso é você ter a oportunidade de trabalhar com aquilo que você ama, aplicando as coisas que você aprendeu, que você investiu para estudar, e conseguir ter qualidade de vida a partir disso. Qualidade de vida tanto na divisão do seu tempo, quanto na condição material que o seu trabalho te permite ter, né? Então, eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa. Sei lá, eu não preciso, para entender que eu tenho sucesso, estar numa cobertura em Ipanema ou no Leblon. Hoje em dia, para mim, sucesso é poder pagar meu aluguel e morar sozinha. Então, essa medida varia muito de uma pessoa para outra. Mas eu acho que o sucesso é isso, é você poder, né, assim, recapitulando, trabalhar com aquilo que você ama, aplicando as coisas que você estudou, se sentir bem com isso, né? Sentir que você se preenche a partir do seu trabalho e poder ter qualidade de vida, nem se matar de trabalhar 20 horas por dia e por mais que você ame, isso não é saudável, e poder ter acesso às coisas que você precisa para viver bem, né? Então, assim, eu diria que é isso. Muito bem. Olha, eu quero agradecer pela sua participação. Foi muito aprendizado em ouvir as suas experiências e desejar sucesso para você. Ou melhor, para nós e para Ah, todos que acompanham a gente aqui. sucesso para todos nós. Bom, mais uma vez, quem quiser o e-book 10 passos para dominar a câmera e fazer vídeos incríveis. E são 10 passos que vão dar trabalho, eles têm exercício. Não é, de novo, um software, um aplicativo, mas são 10 passos guiados, assim. É só me mandar um inbox me pedindo que eu mando o link. E fico à disposição de vocês, gente. É um prazer enorme estar aqui participando. Eu enrolei o Thiago um pouquinho, ele insistiu porque eu estava bastante enrolada com a produção desse e-book, com a produção do material que já está no site. Eu que agradeço a oportunidade. É como quando eu dou aula, é sempre uma oportunidade de me reencontrar com as minhas motivações, com as razões Muito pelas bem. quais eu faço o que eu faço e eu sigo nessa área e para mim é sempre uma alegria.
Bom, o bate-papo vai ficar salvo aqui no IGTV. Logo, logo estará no YouTuber Thiago Comunicador. Aí lá na Ó, frente, aqui é pura multimídia. Vai virar um podcast. Lá no que Spotify. Então, ninguém maneiro. vai perder nada. Tá certo, que coisa boa. Me marca para eu compartilhar Com tudo. certeza. É aquele momento que você pensa, gente, eu falei alguma besteira, brincadeira. Nossa, foi um prazer, hein? Obrigado, hein? Todo meu. Um beijo imenso, Thiago. Um beijo, gente. Todo mundo que passou aqui, todo mundo que eu sei que veio lá do meu Insta. Vocês são incríveis. Beijo gigante para vocês. E um abraço pro Enzo. Caramba, eu não mostrei o Enzo para você, né? Peraí. Enzo, vem Só cá, para meu filho. fechar. Você atrapalhou a live. Deixa eu... Com o Enzo, vocês vão ver a bagunça. Tá aquele encolhido que tá Olha com o aí. aberto. Vem cá, cara. Ele é um sucesso. O Enzo tem o próprio Instagram dele, Enzo Josefino Borderlata, mas ele Segue agora lá. não funciona. Vem, filhote. Vem, cara, fica em pé. Não quer. Não vai fazer. Ok. Aline, Um obrigado. beijo, Thiago. Valeu, pessoal. Tchau, Até a tchau. próxima. Até.